de prisão. Então, mais uma vez, a Prefeitura do Recife envolvida aí em escândalos de corrupção envolvendo a saúde. É o Coronão. 7h08. Vamos seguindo aqui com o Jornal da Cidade. E o simples ato de usar uma máscara para se proteger pode também levar à produção de anticorpos contra a Covid no corpo. Essa é a hipótese levantada por pesquisadores da Universidade da Califórnia na semana passada. A ideia, segundo defendem os autores, é que as máscaras amplamente usadas pela população diminuem muito, mas não impedem totalmente a passagem das gotículas de saliva ou partículas que podem transmitir o vírus. Com isso, uma fração pequena de partículas virais passaria pelo equipamento e seria transmitida a outras pessoas, mas com carga viral mais baixa. Essa baixa carga viral não levaria às formas mais severas da Covid, mas seria o suficiente para induzir uma resposta imune no organismo. Então, usem máscara. A influência da obesidade na evolução para as formas graves da Covid-19 está sendo analisada por uma equipe de professores, alunos e profissionais do Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Pernambuco. Os pesquisadores acreditam que a inflamação no organismo gerada pelo excesso de peso apresenta relação com as complicações da doença pandêmica. O Hospital das Clínicas é a unidade vinculada à Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares e está tratando as pessoas com a Covid-19 desde o mês de abril. A pesquisa clínica Impacto da Obesidade na Evolução da Covid-19 Grave está analisando dados clínicos e de imagem de pacientes em estado grave internados no HC e nos hospitais IMIP, Barão de Lucena e Agamenon Magalhães. A exemplo de estudos realizados no Brasil e no mundo, a pesquisa no HC tem analisado que muitas pessoas gravemente afetadas pela Covid apresentam síndrome metabólica, um conjunto de doenças associadas à obesidade por um vínculo comum, a resistência insulínica, que tem como alguns dos critérios diagnósticos a obesidade central, hipertensão arterial, aumento dos triglicerídeos e glicemia alterada ou diagnóstico de diabetes. Muito bem, uma carreata em Boa Viagem pediu para o governo do estado liberar eventos festivos. Confira agora os detalhes do protesto com Gabriela Mendes. Profissionais do setor de eventos sociais, como festas de casamento, 15 anos e formatura, realizaram uma carreata para pedir que o governo de Pernambuco autorize a volta dessas festividades, suspensas oficialmente desde março por causa dos decretos sanitários criados para conter o avanço do novo coronavírus. O protesto aconteceu ao longo da Avenida Boa Viagem, no Recife. A concentração do ato foi feita no Parque Dona Lindu. De lá, cerca de 33 veículos, como carros, caminhonetes e até um ônibus, seguiram até o Pina. Agentes da Autarquia de Trânsito e Transporte Urbano do Recife e da Polícia Militar acompanharam o movimento. De acordo com a produtora de eventos Fabiana Schweiner, uma das organizadoras da manifestação, o setor de eventos sociais será liberado na fase 9 do plano de convivência com a Covid-19. Porém, ele não tem uma data prevista para começar a vigorar no estado. A região metropolitana no Recife, por exemplo, está na etapa 8. Atualmente, o avanço depende de diversos fatores. A Casa Civil do governo de Pernambuco afirma que uma comissão formada por representantes do setor de eventos será recebida pelo secretário executivo de articulação, Eduardo Figueiredo, e pelo presidente da empresa de turismo de Pernambuco, a Impetur, Antônio Neves. Gabriela Mendes, Rádio Cidade. Todo mundo ouve, todo mundo vê. Obrigada, Gabriela, pelas informações. Vamos agora aos números da Covid. Caruaru teve nas últimas 24 horas 4 novos casos confirmados. Com isso, são 7.799 casos no município. A Secretaria de Saúde de Caruaru confirmou uma nova morte, totalizando 322 mortes. O número de recuperados chegou a 7.361. Já Pernambuco registrou 1.016 novos casos da doença, segundo dados da Secretaria Estadual de Saúde. Além disso, foram confirmadas 26 mortes ocorridas desde o dia 30 de agosto. Pernambuco totaliza agora 137.869 casos e 7.914 mortes pela Covid-19. No Brasil, são 4,3 milhões de infectados, 1.090 mortes, nas últimas 24 horas. O número de recuperados não foi divulgado pelo Ministério da Saúde.
Muito bem, 7 horas e 3 minutos. O Instituto Butantan vai iniciar em novembro deste ano obras na fábrica pela ampliação da capacidade de produção de vacinas. A expectativa do governo paulista é que as obras estejam prontas a partir de setembro do ano que vem. O local ficará inicialmente voltado para a produção da vacina contra o novo coronavírus, fruto de uma parceria entre o Butantan e a farmacêutica chinesa Sinovac. Mas futuramente poderá fabricar outros tipos de imunizantes. Com a ampliação, o Butantan poderá produzir mais de 100 milhões de doses da Coronavac por ano a partir de 2022. O investimento necessário para a construção, ampliação e modernização da nova fábrica do Butantan é de cerca de 160 milhões de reais, mas o governo paulista diz já ter arrecadado 97 milhões de reais em doações de empresas privadas, o que, segundo o governador de São Paulo, João Dória, já permite a contratação do projeto executivo e início da obra. A Coronavac já está na fase 3 de testes em humanos. Ao todo, os testes com a Coronavac, que tiveram início do Brasil em julho, serão realizados em 9 mil voluntários em centros de pesquisas de 6 unidades da federação. São eles: São Paulo, Distrito Federal, Rio de Janeiro, Minas, Rio Grande do Sul e Paraná. Caso a última etapa de testes comprove a eficácia da vacina, o acordo entre a Sinovac e o Butantan prevê a transferência de tecnologia para a produção do imunizante no Brasil. A Coronavac prevê a administração de 2 doses por pessoa. 7 horas e 14 minutos, o IBGE realizou uma pesquisa que aponta que a Covid afetou 38% das empresas na primeira quinzena de agosto. Confira os detalhes do levantamento com Jorge Brandão. Dos 3,2 bilhões de empresas em funcionamento na primeira quinzena de agosto, 38,6% indicaram que a pandemia afetou negativamente as atividades. Já para 33,9%, o efeito foi pequeno ou inexistente, e para 27,5%, o efeito foi positivo. Empresas de maior porte ou intermediárias foram as que mais sinalizaram melhora na percepção. Os resultados da quinta rodada da pesquisa Pulso Empresa, Impacto da Covid-19 nas empresas pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, refletem as percepções das empresas em funcionamento ao final da primeira quinzena de agosto, frente à segunda quinzena de julho. A pesquisa acompanha os principais efeitos da pandemia do novo coronavírus sobre as empresas não financeiras. De acordo com o IBGE, a percepção de impacto negativo mantém-se e é maior entre as empresas de pequeno porte, de até 49 funcionários, 38,8%, e melhora na percepção das empresas intermediárias de 50 a 499 funcionários e de maior porte, acima de 500 empregados, que indicaram maior incidência de efeitos pequenos ou inexistentes na quinzena, respectivamente 44,7% e 46,6%. Jorge Brandão, Rádio Cidade. Todo mundo ouve. Vamos ver. Obrigado aí, Jorge, pelas informações. A pandemia continua provocando dificuldades na reposição de estoques das empresas brasileiras, mostra a pesquisa divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE. De acordo com o IBGE, 47% das empresas pesquisadas relataram algum problema para obter insumos, matérias-primas ou mercadorias. As dificuldades começaram a ser percebidas mais fortemente em julho, após a reabertura das lojas na maior parte do país, e segue como a principal queixa de segmentos como comércio e construção. No comércio varejista, metade das empresas pesquisadas disseram ter esse tipo de problema. Os dados são parte da pesquisa Pulso Empresas, criada pelo IBGE para medir os impactos da Covid nas empresas brasileiras. Os dados referentes à primeira quinzena de agosto não trouxeram grandes alterações em relação à quinzena anterior, indicando estabilidade no sentimento dos empresários. Muito bem, 7 horas e 16 minutos, a gente vai para um breve intervalo, daqui a pouco a gente volta com mais Jornal da Cidade. Você está ouvindo o programa Jornal da Cidade. A apresentação: Mário Flávio e Renata Torres. Apoio: Unimed Caruaru. Cuidar de você. Esse é o plano. E Casa Nova Construção. Sua melhor escolha em toda reforma ou construção. Sua casa é aqui. Na Casa Nova tem. Preço baixo de verdade? Na Casa Nova tem. Variedade e qualidade? Tem. Piso marmorizado branco 46 por 46 extra 22,90 à vista. Porcelanato 58 por 58 Pamesa 27,90 à vista. Massa corrida PVA 25 quilos balde só 33,90. Tinta Souvenir Glazurite Fosca latão cor branca 112,90. Faça suas compras também pelo site casanova.com.br com ofertas exclusivas. Na Casa Nova tem. Variedade e preço baixo? Tem. Casa Nova Construção. Sua casa é aqui. Todos nos sentimos inseguros neste momento. Com que
que trabalha nas eleições não seria diferente. A Justiça Eleitoral tem a maior consideração por você, mesário voluntário. Vai oferecer toda a segurança para que você exerça essa função importantíssima para a nossa democracia. Seja um mesário voluntário. Se você não faz parte do grupo de risco para o coronavírus, entre no site do Tribunal Regional Eleitoral do seu estado e veja como fazer sua inscrição. Você receberá tudo o que a lei prevê: alimentação, folgas, treinamento online, equipamento de proteção e materiais para esterilização. A Justiça Eleitoral conta com você. Seja um mesário voluntário. Sismuc Regional, Trabalho e Luta. Rua Padre Félix Barreto, número 50, Maurício de Nassau. Telefone 81 3723 6542. Rádio Cidade, 7 horas e 19 minutos. Já estamos de volta com o programa Jornal da Cidade. A apresentação: Mário Flávio e Renata Torres. Apoio: Unimed Caruaru. Cuidar de você. Esse é o plano. E Casa Nova Construção. Sua melhor escolha em toda reforma ou construção. Sua casa é aqui. Muito bem, 7 horas e 20 minutos, estamos de volta. Vamos para a pauta 9 aqui. Nesta terça-feira, Caruaru celebrou o dia de Nossa Senhora das Dores, padroeira da cidade. Quem esteve por lá e conferiu tudo foi o repórter Alex Murphy. As celebrações em comemoração ao dia de Nossa Senhora das Dores, padroeira de Caruaru, começaram cedo, com o ofício de Nossa Senhora às 6 horas da manhã. Muitos fiéis já se encontravam na fila, aguardando a hora de entrar na catedral. De acordo com um decreto diocesano, para participarem das missas, era preciso fazer um agendamento. Os nomes eram conferidos assim que as pessoas chegavam à igreja. Mas quem não conseguiu fazer um agendamento a tempo, poderia acompanhar todas as celebrações através da internet. Tudo era transmitido ao vivo pelas redes sociais da diocese. Alguns protocolos de segurança estavam sendo adotados, como a medição de temperatura, álcool em gel para a higienização das mãos e o distanciamento social, fora e dentro da igreja matriz. Para evitar a aglomeração dentro da catedral, por conta da pandemia da Covid-19, foi montado um altar na parte de fora da igreja, com a imagem de Nossa Senhora das Dores. Desta forma, os fiéis que passaram por aqui, de carro ou a pé, também puderam prestar suas homenagens à padroeira da cidade. A aposentada Thelma Gomes falou da devoção que tem por Nossa Senhora das Dores. Por ela, nós deixamos tudo para segui-la, porque é através dela que nós teremos a nossa salvação junto a Jesus. Amor também compartilhado pelo artesão Odécio Júnior da Silva e a família. Ela é a mãe de Deus. Ele veio na família, nos provando e nos incentivando a ser família. Então a família tem que estar reunida. Como a Santa Família de Nazaré, nossa família doméstica também tem que ter esse encaminhamento que Deus deu. Dona Maria José Oliveira nasceu aqui em Caruaru, mas mora há mais de 20 anos em Santos, litoral paulista, e estava na cidade a passeio. Ela falou da importância de Nossa Senhora na vida dela. Eu amo minha mãe Aparecida como amo a minha mãe das Dores. Fui criada aqui dentro da Igreja da Matriz. A primeira missa solene aconteceu às 8 horas da manhã e foi presidida pelo padre Alexandro Jorge, acompanhado do bispo diocesano de Vitória da Conquista da Bahia, Dom Luiz Gonzaga Pepeu, diversos padres e seminaristas. O bispo diocesano de Caruaru, Dom José Rui, também presidiu uma das missas.
Diante do cenário de incertezas que passa o mundo, o padre Zenilson Tibúrcio também aproveitou para deixar uma mensagem de fé e esperança para todos os católicos. Estamos realmente, como Maria, experimentando muitas dores, já sofremos muito esse ano, né, sobretudo nesse clima de insegurança, com as perdas também de amigos e familiares, mas nós não podemos jamais esmorecer e saber que Deus está na condução da nossa vida e ao final de tudo o que irá nos restar é Deus, que é o nosso tudo, é a fonte da vida. Muito bem, né? Muito boa a programação. Comemoração muito bonita. Ontem diferente por causa da pandemia, mas a data, mais uma vez, foi muito celebrada pelos fiéis da padroeira de Caruaru. 7h23, vamos seguindo aqui com o Jornal da Cidade. O novo equipamento automatizado para tornar mais rápido o processamento de análise de vestígios biológicos de crimes de violência sexual foi entregue pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública ao Instituto de Genética Forense Eduardo Campos, localizado no bairro de Prazeres, em Jaboatão dos Guararapes, na região metropolitana do Recife. Amostras de crimes contra a vida usadas em perícias criminais também serão processadas pelo novo equipamento. Segundo o gerente do Instituto, Carlos Souza, nesta primeira semana a equipe participa de treinamentos para o uso do robô e a partir da próxima segunda-feira devem começar as análises das amostras verdadeiras. O treinamento segue até esta sexta-feira e é oferecido pela empresa vencedora da licitação. A plataforma de processamento em grande escala é um manipulador de líquidos automatizado, com capacidade de extrair simultaneamente o DNA de até 84 amostras, de acordo com Carlos Souza. E hoje e amanhã o Senai Pernambuco vai realizar uma feira online de profissões. Quem traz os detalhes do evento é Rodrigo Miranda. O Senai Pernambuco vai transmitir por meio das redes sociais a primeira feira virtual de profissões que acontece hoje e amanhã. O objetivo é facilitar o entendimento acerca dos cursos da instituição. Tudo acontece de forma totalmente online e gratuita. O foco central da Feira Virtual de Profissões é voltado a cursos técnicos e pós-técnicos ligados à área industrial. No total, serão 12 horas de lives distribuídas entre especialistas das áreas tecnológicas como mecatrônica, automação industrial, climatização e refrigeração, plástico e química. Os especialistas irão conversar com os alunos sobre atividades exercidas, mercado de trabalho e esclarecer dúvidas. A transmissão do conteúdo será ao vivo no canal do Senai Pernambuco no YouTube, a partir das 2 da tarde, seguindo até às 5 da tarde, e das 6 da noite até às 9 da noite. A programação completa pode ser conferida no site senai.pe.br. Repetindo, senai.pe.br. Rodrigo Miranda, Rádio Cidade, todo mundo ouve, todo mundo vê. Obrigada, Rodrigo, pelas informações. E o número de ações de entregadores cobrando reconhecimento de vínculo empregatício com aplicativos na Justiça do Trabalho neste ano já é 52% maior do que as registradas em todo o ano de 2019. O aumento acontece em um contexto de maior mobilização da categoria em torno de valores mínimos para as corridas e melhores condições de trabalho, como as paralisações durante a pandemia, que ficaram conhecidas como break dos apps. Neste ano, 582 ações já foram apresentadas contra aplicativos de transporte e de alimentação. Em 2019, foram 383 ações com esse teor no total. O levantamento não diferencia ações de motoristas dos entregadores que utilizam motocicletas e bicicletas para levar refeições, compras de supermercados, bebidas e outras compras feitas pela internet. Nas ações, motoristas e motoboys pedem para que a Justiça declare a existência de uma relação de emprego e obrigue as empresas a registrarem esses trabalhadores como funcionários. Quando ocorre o reconhecimento do vínculo de emprego, o trabalhador ganha o direito ao recolhimento de verbas trabalhistas dos 5 anos anteriores ao início da ação. São valores como férias, 13º salários e depósitos no FGTS. 7h27, os nascidos em setembro começaram a receber valores referentes ao PIS/PASEP. Para saber como sacar o abono, acompanhe com Robson Nelson. Teve início nesta terça-feira o pagamento do abono salarial PIS/PASEP 2020 e 2021 para trabalhadores nascidos em setembro, que ainda não receberam por meio de crédito na conta da Caixa Econômica. De acordo com a Caixa, mais de 734 mil trabalhadores nascidos em setembro têm direito ao saque do benefício, totalizando 567 milhões disponibilizados.
Para os demais trabalhadores, serão liberados lotes de pagamentos até março de 2021. O abono salarial ficará disponível para saque até dia 30 de junho de 2021. Tem direito ao benefício o trabalhador inscrito no PIS/PASEP há pelo menos 5 anos e que tenha trabalhado formalmente para empregador inscrito no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas, CNPJ, por pelo menos 30 dias em 2019, com remuneração mensal média de até 2 salários mínimos. Robson Nielson, Rádio Cidade, todo mundo ouve, todo mundo vê. Obrigada, Robson, pelas informações. E apesar de ter parte do contingente funcional paralisado desde o dia 17 de agosto, os Correios registraram nas últimas 4 semanas mais de 187 milhões de cartas e encomendas entregues em todo o país. Segundo os Correios, após sucessivas tentativas de negociação, eles tiveram que anunciar que aguardam decisão judicial sobre a greve para normalizar as atividades operacionais. Segundo nota divulgada pela empresa, as negociações estavam sendo feitas desde julho e visavam preservar a saúde financeira da estatal com cortes de privilégios e adequação à realidade do país. O julgamento da ação de dissídio coletivo está marcado para a próxima segunda-feira, dia 21, já que não houve aí o consenso entre as duas partes. Em comunicado, os Correios afirmam que os termos exigidos pelos funcionários para a retomada regular das atividades põem em risco a economia que vinha sendo aplicada. A empresa registra prejuízo acumulado de 2 bilhões de reais e espera economizar cerca de 800 milhões de reais ao ano. Segundo a estatal, esse valor em 3 anos cobrirá o déficit financeiro atual. Já a categoria alega que 70 cláusulas com direitos foram retiradas, com 30% adicional de risco. Vale alimentação, licença maternidade, 180 dias, auxílio creche, indenização por morte e auxílio para filhos com necessidades especiais, além de pagamentos como adicional noturno e horas extras. 7 horas e 29 minutos. As agressões a jornalistas durante manifestações registraram um aumento considerável nos últimos anos, especialmente por parte das forças de segurança, destaca a Unesco. Segundo a organização, ao longo dos últimos 5 anos, aconteceu uma tendência mais ampla do uso ilegal da força por parte da polícia e das forças de segurança no mundo. Em 2015, a agência da ONU registrou 15 manifestações nas quais os jornalistas foram impedidos de exercer a profissão, mas o número subiu para 32 em 2019. Em 2020, o balanço certamente será maior, pois entre janeiro e junho, 21 manifestações foram marcadas por afrontas à liberdade de imprensa, incluindo atos que terminaram com jornalistas agredidos, detidos e até mortos. Para a Unesco, os dados sugerem que o novo teto foi ultrapassado, o que revela a ameaça importante e crescente para a liberdade de imprensa e a liberdade de acesso à informação em todas as regiões do mundo. 10 jornalistas morreram durante as coberturas de manifestações entre 2015 e 2019. Lembrando a você que gosta de agredir jornalista, quem agride jornalista, agride a democracia. 7h31, a Alep aprovou um auxílio emergencial para trabalhadores da cultura e regras de apoio ao setor. Confira os detalhes desse auxílio com Tiago Silva, direto da Rádio Clube de Pernambuco. A tão aguardada Lei Aldir Blanc, que prevê o pagamento de uma renda emergencial mensal de R$ 600 aos agentes e trabalhadores da cultura, foi aprovada pela Comissão de Constituição e Justiça da Assembleia Legislativa de Pernambuco, Alep. Após a aprovação, o projeto de lei de número 1491/2020, de autoria executivo, segue tramitando na Alep, em caráter de urgência, e deve ser votado em plenário na quinta-feira. A classe, que foi uma das primeiras e mais afetadas pela pandemia do novo coronavírus, os artistas também serão atendidos com recursos destinados à publicação de editais para aquisição de bens e serviços destinados à realização de atividades artísticas e culturais que respeitem as medidas de contenção à doença, ou seja, que possam ser transmitidas pela internet ou por outras plataformas digitais. De acordo com a Secretaria de Cultura do Estado, o governo será responsável por aplicar 74 milhões, sendo 70% destinados à renda emergencial e 30% aos editais e chamadas públicos para fomento a atividades culturais. As prefeituras dos 184 municípios gerenciarão o repasse de outros 69. Todas as dúvidas e requisitos exigidos para acesso ao benefício estarão disponíveis até o dia 14 de outubro. O formulário pode ser preenchido
pela plataforma Mapa Cultural de Pernambuco, no link www.lab.mapacultural.pe.gov.br. Repetindo, www.lab.mapacultural.pe.gov.br. Dos estúdios da Rádio Clube de Pernambuco, Tiago Silva para a Rádio Cidade. Todo mundo ouve, todo mundo vê. Valeu aí, Tiago, pelas informações. Olha, as redes públicas de ensino fundamental do país mantiveram o ritmo de avanço no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, o IDEB 2019, enquanto a rede privada ficou estagnada. A melhora reduz o abismo de desigualdade entre as escolas, ainda que a diferença se mantenha em mais de 1 ponto na nota. Parte dos resultados do IDEB foi divulgada pelo governo federal. O indicador principal, o termômetro para a educação brasileira, é calculado a cada 2 anos aí pelo INEP. São levados em conta no IDEB o desempenho de estudantes em avaliação de matemática e língua portuguesa, chamada SAEB, e as taxas de aprovação escolar. A avaliação federal é feita ao fim de 3 etapas, que são elas: anos iniciais e finais do ensino fundamental e ainda o ano final do ensino médio. Daqui a pouco, no Manhã Cidade, a gente fala sobre isso, inclusive sobre os dados de Caruaru e Pernambuco. Muito bem, vamos seguindo aqui, 7 horas e 34 minutos. Só lembrando que Pernambuco, superou as metas do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, o IDEB, para o ensino fundamental, e o desempenho ficou abaixo do esperado no ensino médio, o que mostra que a aprendizagem e aprovação dos estudantes ainda tem menor desempenho conforme os alunos avançam no sistema de ensino. Já Caruaru, a gente segue melhorando, mas só se encontra acima da média nos anos iniciais, passando de 5,2 em 2017 para 5,5 em 2019. Nos anos finais, está chegando perto. Em 2017 era 4 pontos e agora a média de 4,9. Vamos seguindo aqui, pauta 24, Mário. O Ministério da Economia prorrogou até 6 horas da tarde do dia 1º de outubro o prazo de validade do edital para que sejam feitas doações de equipamentos de informática aos órgãos da administração pública federal. O material da UFPE está sendo destinado prioritariamente aos alunos em estado de vulnerabilidade socioeconômico, já que as aulas do semestre 2020.3 iniciaram no modo remoto e muitos estudantes não têm equipamentos para acompanhar as aulas. As doações podem ser feitas pelo site doações@economia.gov.br. As inscrições são realizadas por meio eletrônico nesse e-mail, tá? E a lista de documentos necessários para as inscrições podem ser conferidas no edital, as listas. Olha, caso um projeto de lei seja aprovado pelos deputados, até 2022 todas as escolas devem ter uma biblioteca. Rapaz, isso tem que virar lei. Laís Florencio tem outros detalhes sobre esse assunto aqui agora. O projeto de lei 4.401/20 adia para 2022 o prazo para universalização de bibliotecas nas escolas públicas e privadas brasileiras. A Lei 12.244 de 2010 estabeleceu o prazo até maio deste ano. A autora do projeto, deputada professora Daiane Pimentel, avalia que o adiamento é necessário em função da pandemia. Ela também propôs que as bibliotecas escolares tenham espaço físico acessível e adequado ao número de alunos. Outra mudança sugerida na proposta determina que o acervo mínimo de cada biblioteca escolar seja de 2.500 títulos, além do parâmetro atual de livros por aluno matriculado. A deputada avalia que a exigência dos 2.500 títulos vai garantir que mesmo as bibliotecas de pequenas escolas ofereçam opções suficientes para o desenvolvimento dos alunos. Laís Florencio, Rádio Cidade. Todo mundo ouve, todo mundo vê. Obrigada, Laís. Vamos para mais um intervalo. Daqui a pouco a gente volta para falar sobre política aqui no Jornal da Cidade. Você está ouvindo o programa Jornal da Cidade. A apresentação: Mário Flávio e Renata Torres. Apoio: Unimed Caruaru. Cuidar de você. Esse é o plano. E Casa Nova Construção. Sua melhor escolha em toda reforma ou construção. Sua casa é aqui.
Caruaru agora conta com uma loja BrisaNet novinha. A banda larga líder em satisfação no Nordeste agora está localizada na Avenida Agamenon Magalhães, 585, bairro Maurício de Nassau. Nossos profissionais estão prontos para te receber. Venha conferir nossos planos e vantagens exclusivas. Ligue 0800 281 3017 ou acesse brisanet.com.br. Em Caruaru, internet é com a BrisaNet, levando o mundo até você. Batata Mr. Fries 2 quilos, só R$17,49. Salsicha Hot Dog Avivar 1 quilo, R$7,49. Café Ouro Verde diversos 250 gramas, R$3,69. Leite fermentado Vale Dourado tradicional uva 900 gramas, R$6,49. Biscoito Vitarella treloso recheado diversos sabores, R$3,19. E lasanha Seara 600 gramas, só R$7,99. Compra bem. Olá, eu sou Gabi Medeiros e toda quarta-feira a gente se encontra no Manhã Cidade na coluna Mãe de Família, com dicas de família, maternidade e educação dos filhos. Contamos com a sua audiência aqui na Rádio Cidade. Todo mundo ouve, todo mundo vê. Na Rádio Cidade 7h39. Já estamos de volta com o programa Jornal da Cidade. A apresentação: Mário Flávio e Renata Torres. Apoio: Unimed Caruaru. Cuidar de você. Esse é o plano. E Casa Nova Construção. Sua melhor escolha em toda reforma ou construção. Sua casa é aqui. Jornal da Cidade de volta. Esta semana você está acompanhando aqui uma série de reportagens sobre as principais discussões em torno das eleições de 2020. E as fake news, as notícias falsas, seguem entre os temas que preocupam bastante no pleito desse ano. Hoje, Mário Flávio traz alternativas para você confirmar informações sobre o seu candidato e um alerta para quem costuma compartilhar algo sem checar antes a veracidade. A gente vai falar hoje aqui sobre fake news, isso mesmo. Porque a eleição desse ano, ela pode ser marcada por isso. Você com certeza já ouviu nesta pandemia várias histórias que não condizem com a verdade. Por exemplo, o termômetro que a gente usa aí para aferir a temperatura, tem muita gente achando que quando a gente usa ele na testa, por exemplo, ele pode causar dano ao cérebro. E o pessoal pedindo para usar ele no braço. Mas e na eleição? Como é que isso pode funcionar e atingir um candidato? É sobre isso que a gente vai falar agora nessa reportagem. Rádio Cidade. Eleições 2020. Eu estou aqui com Nanda Salles, ela que é jornalista, especialista em redes sociais, vai falar com a gente aqui de como você não pode cair e não deve cair na questão aí das fake news. Nanda, fake news é uma desgraça atualmente, pode complicar muito a questão da eleição, mas como a pessoa evitar não cair numa fake news? É verdade, Mário. Assim, essa indústria do boato, na verdade, ela sempre existiu, mas com rede social ela facilitou, né? Ela consegue chegar muito mais rápido para as pessoas e realmente atrapalha demais até o processo democrático, porque o cidadão acaba tomando a sua decisão de voto baseado em informações que nem sempre são verdadeiras. Então, cabe à população essa responsabilidade de ter que investigar se a informação que chega para ele é realmente verdade ou não. Então, por exemplo, tem alguns sites que são feitos por jornalistas, que tem equipe de jornalistas por trás para investigar qual é a fonte, de onde veio aquela informação, porque antes a gente só dizendo assim, verifique o título, verifique algumas características do texto, antes isso funcionava. Hoje em dia não, porque algumas fake news elas vêm tão bem escritas que parece realmente uma notícia. Então tem um site como a Agência Lupa, que ela investiga se essa informação é falsa, tem o Fato ou Fake, tem o Farsas, que inclusive é um site um dos mais antigos, ou seja, é uma comprovação de que fake news não é uma novidade, porque é um site que tem já desde 2010 mais ou menos. A Agência Comprova também é uma agência feita só por jornalistas mulheres, inclusive é uma bem curiosa. Então tudo isso é só você procurar o site, coloca lá a informação, tem como você até printar o que você recebeu no WhatsApp, etc e tal, mandar para esse site,
e eles vão dar a informação se aquilo faz algum sentido, de onde surgiu, se é fato ou se é um boato. Tá certo, a gente vai agora trazer para você dicas e também o problema que pode causar uma fake news jurídico, não só para quem propaga, mas também para quem vai ser vítima dessa situação. Vamos lá. A gente vai conversar agora com o advogado João Américo, ele que é especialista em direito público, em vários assuntos. Doutor João, fake news é um dano que pode causar muitos problemas para quem é vítima. Agora, quem propaga e também quem divulga fake news pode ser punido pela justiça, não é isso? Verdade, Mário Flávio, todos que acompanham a Rádio Cidade, um prazer falar com vocês. Fake news é tipificado no Código Eleitoral como crime, a pena vai de 2 a 6 anos, e aquele que divulga informações equivocadas, além de causar um prejuízo, ele também pode responder a prejuízo, como você colocou, a pessoa que é vítima também pode sofrer um processo criminal. Lembrando que existe uma linha muito tênue entre a liberdade de expressão, direito de manifestação e fake news. Então, a notícia que não tem a referência, que é só um post, que é só uma informação sem a indicação da fonte, suspeite e, de preferência, não divulgue para que não seja objeto de uma ação judicial que pode acarretar até em prisão. A internet não é terra sem lei. Todas as tipificações previstas no Código Penal, calúnia, injúria e difamação, além da fake news, também são aplicáveis no âmbito da internet, inclusive com agravante, Mário Flávio, que é quando você publica, você já faz a prova. Você deixa a prova lá com seu perfil, então fica muito mais fácil na internet você rastrear quem está praticando fake news e provar depois do que em um universo diferenciado. Agora, aqueles que utilizam perfis falsos também podem ser identificados por uma perícia através do IP. Então, assim, o ideal é evitar, né, a publicação da fake news, porque você cria um ambiente político muito mais sadio, onde o debate vai ser das ideias, das propostas e não da difamação e da mentira. Então fique atento, você que vai compartilhar a notícia, informação, principalmente nessa eleição, para não cair na armadilha das chamadas fake news. Rádio Cidade. Eleições 2020. Desconfiem, gente. A notícia que chega falando muito bem do candidato que você gosta e falando muito mal do candidato que você não gosta, provavelmente tem alguma coisa errada nela, ou vice-versa. 7h45, e durante o feriado aconteceu a convenção do Partido dos Trabalhadores, o PT, aqui em Caruaru. Mário Flávio acompanhou o evento e você confere agora os detalhes dessa convenção que oficializou o nome do Marcelo Gomes como candidato. Marcelo Rodrigues como candidato a prefeito de Caruaru. E no início da noite de ontem acabou finalmente a especulação e o PT de Caruaru realizou uma convenção de forma online e confirmou: Marcelo Rodrigues vai mesmo disputar a eleição para prefeito de Caruaru. A novidade foi a vice na chapa, uma mulher escolhida dos movimentos sociais, dos movimentos populares. E eu vou conversar agora com vocês para que vocês saibam quem é essa candidata a vice-prefeita do PT. Ingrid Marcela é o nome da vice do PT de Caruaru. Ela veio dos movimentos sociais, vai bater um papo aqui com a gente para que você possa saber e conhecer a pré-candidata e agora candidata oficializada pela convenção a vice-prefeita de Caruaru. Ingrid, o que levou você a aceitar esse desafio de disputar essa eleição junto ao lado do Marcelo? Então, o PT, o Partido dos Trabalhadores, é um movimento que me representa a minha luta, representa a minha causa como mulher negra, né, periférica, que vem de ocupações de movimentos sociais e que beneficiária de um dos projetos do próprio partido PT. Então, me sinto muito bem representada e com muita alegria que aceito o convite hoje de estar aí ao lado do nosso companheiro Marcelo. E após 16 anos, o PT vai voltar a ter um candidato próprio à Prefeitura de Caruaru, professor Marcelo Rodrigues. Professor, o que representa para o senhor representar um partido tão importante quanto o PT numa eleição de envergadura que tem essa de Caruaru? Em primeiro lugar, muito orgulho, né? Muito orgulho porque representar uma gestão como de Lula, de Dilma, e o legado que eles deixaram em Caruaru é realmente, sem sombra de dúvida, muita responsabilidade. Mas essa responsabilidade ela vem acompanhada de muita satisfação. Então, nós vamos para as ruas, nós vamos lutar para defender esse legado, defender Lula, defender Dilma, defender o PT e mostrar que o PT em Caruaru
hoje iniciam uma nova história na sua vida. Aquela história de o PT ser representante de interesses diferentes do nosso partido acabou. A partir de hoje o PT inicia um legado que vai ser construído em cima de todas as lutas que foram deixadas por Lula através de seus empreendimentos junto à cidade de Caruaru. Então, nós com certeza vamos defender esse legado. Nós estamos também satisfeitos porque a nossa candidatura a vice-prefeita é uma pessoa que representa os trabalhadores, e aí é muito importante porque nós vamos construir uma chapa puro sangue, mas uma chapa com todos os movimentos sociais. Muito bem, obrigado, Marcelo. A grande dúvida permanece, ainda nesta quarta-feira. O que será que vai acontecer nas convenções do PDT, MDB e PSB? Será que os ex-prefeitos Zé Queiroz e Tony Ligel vão caminhar juntos? Pelo que eu apurei até ontem à noite, não tinha tido conversa nenhuma. Vai ser tudo resolvido hoje. Renata. Obrigada, Mário Flávio. Mário está virado aí, Mário e Paulo acompanhando as convenções, né, Mário? E uma coisa curiosa, viu, Renata, que sobre essa história de hoje, né, quem vai ser o candidato, as possibilidades elas são as seguintes. Né? A primeira seria uma candidatura do Zé Queiroz e a vice de Toninho, mas diante da questão principalmente envolvendo o coronavírus, talvez o deputado Zé Queiroz fique de fora. A segunda seria uma candidatura de Volney Queiroz e Toninho na vice, tá? Essa é uma possibilidade. E a terceira seria Toninho sendo candidato, Carol Miranda, jornalista, seria a vice dele, né? E aí o PDT apoiaria a coligação. Então essas três possibilidades. Vai ser tudo resolvido daqui a pouco, às 9 horas da manhã, numa reunião que vai ter entre todos eles e o governador Paulo Câmara. Vixe, a gente acompanha tudo, hein? Mário, teve outra convenção ontem, né? Com o candidato a prefeito de Caruaru. Isso, ontem teve uma convenção partidária que foi realizada de forma virtual e lançou os candidatos do partido UP, a Unidade Popular. Oficializou tem os até nomes... umas imagens dessa reunião virtual, né? Isso, oficializou os nomes aí do sindicalista, militante sindical Rafael Vanderlei para candidato a prefeito e também da Valéria Pires como candidata a vice-prefeita aqui de Caruaru. Rafael Vanderlei, para quem não conhece, é advogado especialista na área trabalhista, previdenciária e civil, atua no setor jurídico de diversos sindicatos da cidade, além de ser militante do movimento Luta de Classes e atual secretário-geral do partido aqui no município. Já Valéria Pires é professora militante do movimento de mulheres Olga Benário, membro do diretório estadual da UP em Pernambuco e atual presidente aqui do UP aqui na cidade. Os dois iniciaram sua vida política no movimento estudantil, construindo o Grêmio Estudantil nas suas escolas e compondo a direção da UESC. Além de majoritária, a convenção aprovou os nomes de 6 pré-candidatos entre estudantes, pedreiros, garis e domésticas para disputar uma vaga na Câmara Municipal de Vereadores. A chapa pelo Poder Popular conta com o apoio do PCB e de setores do PSOL, que também marcaram presença. Então, só confirmando para os nossos ouvintes que estão acompanhando amanhã o Jornal da Cidade, 5 candidaturas já estão confirmadas aqui em Caruaru. A prefeita Raquel vai para a reeleição, o delegado Lessa, também o Marcelo Rodrigues, o Rafi Edelon e o Rafael Vanderlei. A incógnita se resolve hoje à tarde, a gente vai saber como é que vai ser Tony e Zé Queiroz, o que é que eles vão fazer da vida deles. Mário, bem rapidinho no Recife, João Campos oficializou, né, ontem. Isso, né? Com a participação de aliados, aliás, da Frente Popular, o deputado federal João Campos oficializou a candidatura e aí vai ser uma candidatura que vai ter como vice a Isabela de Roldão, que é do PDT, e tem o maior tempo do guia eleitoral lá. São 15 partidos, cerca de 40% do guia é de João Campos. E a delegada sai com uma pessoa conhecida aqui de Caruaru como vice, né? Isso, a delegada Patrícia Domingos, que apresenta-se como a grande novidade lá da eleição, ela vai ter que na vice o Leonardo Salazar, que foi vice-presidente da Fundação de Cultura aqui de Caruaru e também presidente do Comitê Gestor do São João, vai ser o vice da delegada ou indicação do deputado federal Daniel Coelho. Muito bem, 7 horas e 52 minutos, o número de homicídios voltou a cair e agosto tem menor número de mortes em 6 anos em Pernambuco. Os detalhes com Scarlett Lima. Pernambuco registrou, em agosto deste ano, 267 assassinatos, segundo o balanço da Secretaria de Defesa Social divulgado nesta terça-feira. Segundo dados da pasta,
O índice é 2,9% menor em relação ao mês de agosto de 2019, quando houve 275 homicídios, além de ser o agosto com o menor número de mortes violentas dos últimos 6 anos. Agosto de 2020 foi ainda o mês com o menor número de homicídios dos últimos 13 meses, atrás apenas de julho de 2019, que teve 249 crimes violentos letais e intencionais. Mortes violentas de mulheres e estupros também apresentaram queda no balanço do mês. Com 15% de redução, o Agreste apresentou o maior recuo entre as regiões do estado. Foram 68 homicídios em agosto deste ano, contra 80 em agosto de 2019. A região metropolitana, exceto o Recife, verificou retração de menos 1,25%. Foram 79 crimes contra a vida consumados em agosto deste ano, um a menos do que no ano passado. Scarlett Lima, Rádio Cidade. Todo mundo ouve, todo mundo vê. Obrigado, Scarlett. Olha, pelo menos até o fim do governo Bolsonaro, o programa Renda Brasil não deve ser implantado aqui no nosso país. Quem explica agora é Ana Rebeca Passos. O presidente Jair Bolsonaro declarou que o governo não vai suspender reajustes das aposentadorias e do benefício de prestação continuada, auxílio pago a idosos e pessoas com deficiência de baixa renda. O presidente descartou também a criação do programa Renda Brasil até 2022, iniciativa que estava em estudo para expandir o alcance e suceder o Bolsa Família, que é pago a famílias que estão em situação de pobreza extrema e miséria. Em vídeo publicado nas redes sociais, Bolsonaro citou notícias que dizem que a intenção do governo é congelar as aposentadorias para garantir recursos para o Renda Brasil. Abre aspas. Eu já disse que jamais vou tirar dinheiro dos pobres para dar para os paupérrimos. Quem porventura vier a propor para mim uma medida como essa, eu só posso dar um cartão vermelho para essa pessoa. É gente que não tem o mínimo de coração, não tem o mínimo de entendimento, como vivem os aposentados no Brasil, fecha aspas, disse o presidente. De acordo com Bolsonaro, pode ser que alguém da equipe econômica tenha falado sobre este assunto, mas que seu governo jamais vai congelar salários de aposentados ou reduzir o BPC para qualquer coisa que seja. Até 2022, no meu governo, está proibido falar a palavra Renda Brasil. Vamos continuar com o Bolsa Família e ponto final. Em junho, o ministro da Economia, Paulo Guedes, anunciou a intenção do governo em criar o Renda Brasil após a pandemia do novo coronavírus, com a unificação de vários programas sociais. Desde então, a equipe econômica e o Palácio do Planalto têm discutido a fonte de recursos para financiar o novo programa social. Ana Rebeca Passos, Rádio Cidade. Todo mundo ouve, todo mundo vê. Obrigado, Ana Rebeca Passos. Olha, Renata, em meio à preparação para a estreia na Série D, teve jogador que desistiu de vir para o Central. Quem traz os detalhes para a gente é a dupla Robson Nelson e Ivan do Braga. Bom dia, meninos. Bom dia, Mário. Bom dia, Renata. E um bom dia a todos que acompanham o Jornal da Cidade. Semana decisiva para o Central, Vanduí. Mais uma vez, o Central deve realizar coletivo hoje e amanhã já viaja. O Central que ontem tivemos a notícia que perdeu, quer dizer, perdeu não porque ele não veio ainda, né? O meia Roger Gaúcho, que estava na Portuguesa e agora deve seguir para o Oeste e jogar a Série B. E aí deixa o Central aí com uma baixa nesse possível vaga do elenco. Subindo a ladeira das séries, falando da equipe do Santa Cruz, Pipico mais uma vez de fora. Pipico de fora, quem vai voltar dessa vez é o lateral Totti. É uma boa volta, sendo que o Santa segue sem Pipico e sem o zagueiro Célio também. Já na Série B, o pessoal que foi para a festa vai ser reintegrado. Bom reforço também para a equipe do Náutico. Estão liberados Chiesa, Thiago e Camutanga. E um adversário difícil, né? O Chapecoense. Então, bons reforços para a equipe do Náutico nessa próxima rodada da Série B. E finalizando na Série A, Marquinhos, fica de fora da próxima partida contra o Fluminense, mas o outro adversário depois do Fluminense é o Corinthians. Confirmado 2 partidas o Marquinhos de fora. O Marquinhos fica de fora por conta do acordo entre as equipes. O Marquinhos pertence ao Corinthians, então como está emprestado ao Sport, o Corinthians solicitou que o Marquinhos não jogasse, fica de fora por 2 partidas. Muito bem, a gente se encontra às 5 da tarde no Futebol na Cidade, Rádio Cidade. Todo mundo ouve, todo mundo vê. Obrigada, meninos. Tá melhor já o final. Tá, o que será do Santa Cruz sem Pipico?
Eu não sei dizer, não. 7h57, deixa eu mandar um abraço aqui para a Juvanira Cordeiro, que está aqui com a gente, a Ana Lira lá de Maragogi, Rádio Cidade, todo mundo ouve, todo mundo vê, um bom dia. Dona Núcia está aqui também, desejando bom dia pra gente. 7h57. Nós temos várias mensagens aqui no WhatsApp, né, Renata? Só que eu acredito que é melhor deixar para o Manhã Cidade. Muito bem. Que é a gente aqui mandando mensagem. Pra gente começar na hora, né? O Manhã Cidade direitinho, que a gente não conseguiu ainda essa semana, né? Posso de ficha técnica. A Rádio Cidade é emissora do Grupo AJS de Comunicação. O Jornal da Cidade tem a edição de Laís Florencio. A produção é de Ana Rebeca Passos, Scarlett Lima e Jorge Brandão. A edição de áudio e imagens é de Paulo Silva e Adilson Tavares. Os trabalhos técnicos de Wagner Alex, Fábio Bela e Márcio Diego. A criação visual é de Rodrigo Miranda. A direção de produção e programação é de Mário Flávio. E a direção do jornalismo é de Renata Torres. A direção administrativa de Rodolfo Silva. A direção geral é de Adolfo José. Tenham todos um ótimo dia. A gente se encontra em instantes no Manhã Cidade. Tchau, tchau. Você ouviu na Rádio Cidade o programa Jornal da Cidade. A apresentação Mário Flávio e Renata Torres. Apoio Unimed Caruaru. Cuidar de você. Esse é o plano. E Casa Nova Construção. Sua melhor escolha em toda reforma ou construção. Sua casa é aqui. ZYI 785 Rádio Cidade Caruaru, FM 99,7. Uma emissora do Grupo AJS de Comunicação. Casa do Serralheiro. Portas e janelas de alumínio. Perfis de alumínio. Nas linhas Búzios. Engenharia de 8mm e 10mm. Box. Linha 25. Módulo prático. Perfis de PVC. Nas cores branco e amadeirado. Ferragens e fechaduras. Casa do Serralheiro. O melhor preço da região. Avenida Leão Dourado 13A. São Francisco. Caruaru. Telefone 81 3722 7628. Pense em uma coisa que se espalha progressivamente, contamina as famílias, afasta as pessoas e traz consequências muito graves para a sociedade. Não é exatamente um vírus, mas é como se fosse. São as fake news. Nesse ano eleitoral, cuidado, elas podem invadir os seus grupos de WhatsApp, suas redes sociais e fazer um mal danado para a democracia. Fique atento, procure saber qual é a fonte, faça uma consulta nas plataformas de checagem e só compartilhe aquilo que for verdadeiro. Quem espalha fake news prejudica outras pessoas, a si mesmo e pode estar cometendo um crime. Se for fake news, não transmita. Justiça Eleitoral, a justiça da democracia. A Rádio Cidade chegou. Sintonize 99,7 FM e acompanhe o melhor